E nós vamos seguir aqui no jornal porque o nosso assunto agora são as mudanças nas regras dos cartões de benefícios. O presidente Lula editou um decreto que impõe um teto de 3,6% para as taxas cobradas por operadoras de vale alimentação e refeição, além de fixar em 15 dias o limite de repasse do dinheiro ao lojista. A medida, muito apoiada por supermercadistas, gerou revolta entre as empresas que operam os tickets. Para comentar esse assunto, eu recebo agora o Hugo Garbi, economista e fundador da Wallet Holding. Hugo, muito boa tarde para você. Obrigado pela entrevista, obrigado por estar aqui conosco. Antes de qualquer pergunta, eu queria ouvir como você avalia essa iniciativa do governo. Boa tarde novamente. Boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. De fato, é uma boa iniciativa, eu acredito que é uma boa iniciativa do governo, porque em termos, quando a gente analisa o mercado de alimentação no Brasil, esse percentual que é cobrado pelas operadoras de vale alimentação e que é repassado aos restaurantes é um custo de transação muito alto, né? E a gente está falando no mercado geralmente varejista que tem uma margem de lucro bastante apertada, 3, 4, 5, 6% acaba fazendo muita diferença no resultado de determinado negócio. Então, quando alguns estabelecimentos deixaram de aceitar vale alimentação, porque a taxa de juros ela acabava comprimindo muito a margem bruta daquele empreendimento, daquela loja ou daquele restaurante, e ele preferia, optava por não aceitar. Então, de fato, é uma boa iniciativa e tende, no médio e longo prazo, a ter aí uma maior aderência dos restaurantes no Brasil. Agora, algumas empresas de cartões dizem que a limitação dessa taxa pode sufocar as empresas menores e até concentrar mais esse mercado, que já é bastante concentrado. Como é que você avalia essa tese que tem sido apresentada? Eu não acredito. Eu acho que nós temos até algumas fintechs que já estão operando nesse mercado. É, de forma geral, antes, né, se a gente for analisar, há 5 anos, nós tínhamos 2 ou 3 grandes empresas que operavam nesse mercado. Agora, a quantidade de empresas, de players já são ali, já passa dos 10 grandes empresas que operam aqui no Brasil. Acaba beneficiando o consumidor final, o restaurante, e eu não acredito que uma taxa de 3%, 3,5% é uma taxa significativa para que a empresa que está operando nesse mercado consiga se manter. Aí é uma questão endógena, né? Uma questão interna de cada operadora de manter a sua planilha de custos em dia, né? Mas é uma boa remuneração. A partir disso, a partir de 3,5%, 4%, 5%, é uma taxa que chega ao ponto ali do abuso, né? A gente tem que lembrar que a taxa de juros básica no Brasil, apesar de não ser um parâmetro para esse mercado, você está falando taxa básica de 15% e já é muito alto. 3,5% por transação é uma boa remuneração para esses operadores. Na verdade, com esse estabelecimento de um teto, aquele percentual que ficava com a empresa de cartão vai para o lojista, ele não vai mais ter esse desconto. Há uma discussão se o lojista vai repassar para o consumidor, ou seja, vai diminuir um pouco o preço da comida no restaurante, da comida no supermercado, aquele lanche numa lanchonete. Você acha que pode ter um repasse para o consumidor a ponto de impactar a inflação de alimentos, ou muito provavelmente essa diferença na taxa vai ficar no bolso do lojista? Olha, em economia, né, quando a gente analisa a teoria econômica, e na prática também funciona assim, dificilmente essa diferença é repassada para o consumidor. Você não vai baixar o preço no curto ou no médio prazo, né? Então, a gente não tem essa expectativa de que esse preço vá cair ou vai ter uma influência significativa na inflação. Pode ter ali algum outro estabelecimento que tenha essa atitude de reduzir um pouco o preço, mas de forma agregada, eu não acredito que vai ter uma redução significativa, que a gente perceba até na inflação, né, de preço por conta desse repasse do próprio restaurante, do lojista.
Um outro ponto importante desse decreto é a questão da interoperabilidade. Gostaria que você explicasse para quem nos acompanha o que é essa interoperabilidade e como que ela pode beneficiar os consumidores. Pois é, ou seja, a forma de você conseguir operar, né, com esse cartão, independente da operadora, né? Ou seja, fazendo uma analogia, é um pouco como se fosse a portabilidade, né, que nós temos dentro do mercado de crédito no Brasil, né, para o mercado financeiro, para as operadoras de celular. É uma ideia também que ele possa usar esse crédito independente da operadora, né? Então, por isso que chama interoperabilidade, né? Então, de fato, é uma iniciativa também que tende a beneficiar o consumidor final no médio e longo prazo. E para a gente finalizar, como é que você vê o futuro do setor de benefícios corporativos como um todo, com essa mudança, né, das empresas de cartões? Quais são as perspectivas para esse setor diante da nova regulação, para além desse ajuste de percentual? É um setor ainda pouco explorado nessa revolução que nós tivemos nos últimos 10 anos das fintechs, né? Então ainda tem um espaço bastante grande no Brasil, que é um mercado consumidor incrível, né? Principalmente na América Latina, de benefícios, né? A gente já tem algumas grandes empresas que exploram benefícios não só alimentares, mas a gente tem players de saúde, né, de academias, mas esse especificamente de alimentação a gente tem um ou dois que entraram de forma mais pesada no mercado, mas ainda tem muito espaço. Então eu acredito bastante nessa pulverização, nessa entrada de novos players, de novas empresas, né, que acaba sendo muito bom para o consumidor e para o mercado brasileiro. Quanto mais empresas nós temos, mais concorrência. Quanto mais concorrência, a gente força a qualidade e força preço para o consumidor final e para os restaurantes que aderem a essa modalidade. Hugo Garbi, economista e fundador da Wallet Holding, muito obrigado pela sua participação aqui no Fast Money, analisando essas mudanças nas regras dos cartões de benefícios. Uma boa tarde para você, até uma próxima. Eu que agradeço o convite, boa tarde, um bom final de semana a todos.